Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Estão bem animadinhos? Espero que estejam, hein? Porque vamos trabalhar com gráfico e gráfico é maravilhoso, gente. Sabe por que é maravilhoso? Porque é a representação em forma de um desenho, de uma expressão que parece tão ilógica, tão sem sentido, e ela vira uma imagem, vira um desenho. Por isso que é tão fantástico assim este mundo de transformar códigos em imagens, hein? Pode ser que você goste e até utilize isso na sua vida. Vamos lá? Objetivos. Representar graficamente a função afim, ok? Fazer o gráfico. Identificar as características de uma função afim tanto algébrica quanto graficamente. Escrever uma função afim a partir de informações do seu gráfico. Opa, então agora nós vamos fazer o contrário, hein? Tem o gráfico, vamos escrever a função, tá bom? Vamos pensar um pouquinho. A representação gráfica de uma função mostra pontos dos pares ordenados. Beleza. Além desses pares ordenados, quais os outros pontos são importantes observarmos? Tem alguns pontos chaves aí, será? Será? Olha lá, ó. Vamos ver a análise. Uma reta é formada por infinitos pontos, ok? Ó, aqui estão marcados alguns, nesta reta, nesta outra, infinitos pontos, minha gente. No entanto, uma única reta passa por dois pontos distintos, tá bom? Dados dois pontos no espaço, não precisa nem ser no plano, no espaço. Existe uma única reta que passa por esses dois pontos, tá bom? Então, nesse caso, a reta R, ela é infinita para ambos os lados, tá bom? Se eu quiser apenas aquele pedacinho ali, a gente chama de segmento de reta. Mas essa é uma história para outro dia. Acompanhe a seguinte análise aqui. Então, eu tenho aqui um gráfico, tenho um plano cartesiano com dois gráficos, duas retas. A reta vermelhinha e a reta azulzinha. Lembra da forma geral da função afim? Como é que é o tipão dela? Y igual a x mais b. Então, beleza. O que nós vamos fazer? Para x igual a menos 1,5, o y é zero. Da onde que eu tirei isso se eu não tenho a função? Daqui, ó, exatamente daqui, onde o gráfico corta o eixo x, exatamente no meio entre o menos 1 e o menos 2. Quem está no meio do menos 1 e do menos 2? O menos 1,5. E como é exatamente onde corta o eixo x, o y vale zero. E olha um outro ponto bem legal aqui, ó, exatamente esse carinha aqui, ó, que passa no 3. Então, ele está em cima do 3 do eixo y, ó. Está em cima do 3 do eixo y. É onde zera para o eixo x. Então, eu tenho dois pontos bem interessantes aqui. Onde corta no eixo x e onde corta no eixo y. Então, se eu pegar o tipo geral dela, substituo x igual a menos meio. O que eu vou ter ali? Eu vou ter o b... 0 igual a vezes 1,5 mais o b. E para x igual a 0, eu tenho y igual a 3. Então, substituindo na função, gente, eu tenho b igual a 3. Mas e por que eu quero a e b? Quando você tem a e b, você consegue montar a função, ó. O b é exatamente o valor onde corta no eixo y. Então, você nem precisa fazer essa conta, ó. Cortou no 3, então nós temos o quê? O b igual a 3. Fica muito fácil daí. E olha o que nós temos daí. Substituindo o b na primeira equação, eu consigo o a. O a é 2. Eu não tinha aquela equação com a e b? Se eu sei o b, eu substituo o b e consigo o a. Então, o a vai dar 2. Olha aqui, ó, a função y igual a 2x mais 3, onde o 2 é o a e o 3 é o b, ok? Então, eu consigo montar a função, gente. Olha que legal, apenas utilizando os pontos do gráfico. Então, eu tenho a forma geral, ax mais b. Conseguindo os valores de a e de b, eu tenho a função escrita através dos pontos do gráfico. 2x mais 3. É essa função que está representada aqui em vermelhinho. Viu que interessante? Através do gráfico, montamos a sua forma algébrica. Ó, certinho com o que estava escrito ali. Interessante, né? E bem tranquilo. Então, baseado nisso, eu tenho um exercício para você. Olha lá. Faça a mesma análise com o gráfico da função y igual a 2x menos 2, que é essa outra aqui, ó, essa azul aqui.
Então, como é que você faz? Ó, tem umas dicas aqui, ó. Retirar 2 pontos do gráfico, normalmente é onde corta no eixo X e no eixo Y. Encontrar os coeficientes A e B, o B já sai direto, lembra? É onde corta no eixo Y. E o A você faz a continha. E depois você monta a função. Lembrando que toda reta é do tipo AX mais B, tá bom? Faz aí que eu já volto. Conseguiu fazer a análise? Porque na verdade a resposta final a gente já tem aqui, né? Vamos olhar para o gráfico. Eu já tenho a função escrita aqui, já sei como é que vai funcionar esse negócio. Mas se eu não tivesse, né? Na verdade eu sei que preciso chegar nisso, mas como que eu chego nisso? Então eu retiro os pontos do gráfico, encontro os coeficientes A e B e monto a minha funçãozinha bem linda. Então vamos lá então. Para x igual a 1, olha aqui, ó, o y é 0, porque é exatamente onde cortou no eixo x. Então, x é 1, logicamente é onde corta no eixo x, então o y vale 0. Então, você vai para a forma geral, ó, y igual a ax mais b. Y é 0, x é 1 mais b. Então, aqui eu tenho uma equação com duas letras. Não resolvo nada, deixa ela quietinha ali, guarda ela. Aí você pega o outro ponto, que é onde corta no eixo y. Então, aqui o x é 0 e o y vale menos 2. Então, para x igual a 0, y igual a menos 2. Eu pego a mesma forma geral, que é aquele tipão, y igual a x mais b. Então, ó, y, que nesse caso é menos 2, igual a x, o x vale 0, mais b. Então, como é 0, o A acaba se anulando, então o B vale menos 2.
Na verdade, nem precisava fazer essa conta, né? Por quê? Porque onde corta no eixo Y é o B. Por quê? Porque o A sempre vai zerar ali, ó, certo? Então, o B, o coeficiente B, é sempre onde corta no eixo Y. Então, se o B vale menos 2, eu volto para aquela primeira minha ali, ó. Eu tinha um A, é o próprio A, né? A mais B igual a 0. Então, A mais o B. Agora eu sei que o B é menos 2. Então, A com menos 2 dá 0. Então, quem que tem que ser o A? O A tem que ser 2. Então, repare que nós encontramos o A utilizando esse ponto e o B também. Claro que você pode tirar direto do gráfico, lembrando que é onde corta no eixo Y, que é bem importante, tá bom? Ele é chamado coeficiente linear. Tendo A e B, eu consigo montar a função, porque toda função é do tipo AX mais B. Se o A vale 2 e o B vale menos 2, a função é y igual a 2x menos 2. E, conferindo, realmente nós tínhamos isso, né? Então, é possível montar a função dado o gráfico tendo esses dois pontos, onde corta no eixo x e onde corta no eixo y. Bem fácil, gente, bem importante, tá bom? Conseguiu? Deu certo o seu? Aqui ele montou a tabelinha com os valores, né? Mas não há necessidade de você montar. Você pega aqui os pontos e já aplica lá, tá bom? Vamos para um 2 agora? Ó, o 2 aqui eu tenho uma historinha, ó. Um caminhão-tanque vai descarregar gasolina no reservatório de uma empresa de ônibus. O volume de gasolina V no tanque do caminhão é em função do tempo de descarga T decorrido, conforme o gráfico. Escreva a função que representa essa situação. Então, ele deu o gráfico, ó, o volume está descarregando, 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 está aqui a reta, ok? Dado esse gráfico, qual é a função? Então, você já sabe que é uma reta. Uma reta é sempre do tipo AX mais B, sempre desse tipo. Pega dois pontos ali, gente, e marca. Consegue chegar na função? Brinca aí um pouquinho com essas contas que eu já volto.
E daí, conseguiu registrar, mexer em alguma coisa aí? Porque dessa vez nós não temos a função para comparar se realmente acertamos, né? Mas tem como conferir sim, tem como fazer uma prova real sim, você já vai verificar. Então vamos lembrar, a função é uma reta lá, ó. Então ela é do tipo ax mais b. Então vamos pegar 2 pontos do gráfico. Quais 2 pontos? Onde corta no eixo x e no eixo y, tá bom? Então corta no eixo y no 20.000, então significa que o t vale 0. Corta aqui no eixo x no t igual a 40. Repare que a cada bloquinho é 10, tá bom? Então aqui onde ele está cortando é o 40, tá bom? Então é 0. Então a gente substitui na forma geral, que é o ax mais b, ó. Tá bom? Então primeiro por esse valor aqui. Y igual a x mais b, a gente já pode dar uma contextualizada aí. O y é o volume em litros e o x, que é a variável, é o tempo. Então, você já pode, em vez de usar y e x, usar v e t. Dá na mesma se você usou y e x, tá bom? Mas só para diversificar um pouco. Então, se o volume for 20.000, eu já sei que o tempo é 0. Então, aqui eu já consigo que o b vale 20.000. Ou você lembra que onde corta no eixo y é o b direto. Justamente porque o a se anula ali, tá bom? E daí agora substituindo a outra informação, que é quando o t vale 40, o v vale 0, tá bom? Que é quando acaba lá, ó. Então aqui resolvendo essa equaçãozinha, eu tenho que o a é menos 500. Então eu tenho a, tenho b, posso montar a minha equação. Olha lá, ó. Se o b vale 20.000 e o a vale menos 500, v é igual a at mais b. O a é menos 500 e o b vale 20.000. Essa aqui é a minha função que determina aquele gráfico. Repare que o acompanhante da letra está negativo. Função decrescente. Então, os dados estão batendo, tá bom? E é essa a função que representa esse gráfico. Conseguiu chegar nela ou não? Conseguiu? Se você conseguiu, fico muito feliz. Se não conseguiu, respira fundo que da próxima você consegue, tá bom? Falando em próxima, um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros todos os dias. Olha que legal, gente. Todo dia vai lá e mede o quanto cresceu. Ligando os pontos colocados por ele num gráfico, obtemos a figura abaixo. Então, ele colocou alguns pontos. Primeiro dia, 0 centímetro, né? Sementinha, sem altura, faz sentido. 5 dias, 1 centímetro. 10 dias, 2 centímetros. Se for mantida sempre essa relação entre o tempo e a altura, então vamos supor que mantendo uma constante esse crescimento. Qual a altura da planta no 30º dia? Como que eu faço para descobrir se o meu gráfico vai só até 10? E eu quero saber lá no 30. Preciso da função, né, gente? E você já sabe como determinar a função, não sabe? Então, mãos à obra fazendo. Eu já volto.
Conseguiu mexer nesse? É fácil, hein? Vamos lá. Se é uma reta, é uma função afim. Consigo com 2 pontos, onde corta no eixo Y, né? 0, 0. E não temos onde corta também no eixo X, que também é 0, 0. E agora? Né? Parece que é tudo o mesmo ponto, muito confuso. Aí, como é que eu faço? Bom, eu posso não ter onde corta no eixo Y e eixo X, embora tenha 0, 0. Eu tenho esses pontos, ó. Para t igual a 5, a altura é 1. E para t igual a 10, a altura é 2. Então, eu tenho sim esses 2 pontos. Eu posso usar eles para conseguir a função, tá bom? Então, ó, quando t igual a 0, a altura é 0, que é onde corta aqui no eixo X e no eixo Y. E usar outro ponto, quando t é 1, a altura é... Quando t é 5, perdão, a altura é 1 centímetro. Então, a gente substitui essas informações na função geral, y igual a x mais b, tá bom? Então, olha lá. Quando o a é 0, o b também é 0, eu consigo que o b vale 0. Já sabia, né? Onde corta no eixo y. E o a, usa essa outra informação, ó. h igual a a de t mais b. Só contextualizando, em vez do y, eu usei o h de altura. Em vez do x, eu usei a letra t de dias, de tempo, tá bom? Então, olha aqui, ó, quando a altura é 1, o t é 5, então a vezes 5 mais 0, eu já sei que o b vale 0. Então, eu consigo que o a vale 0,2, ou se preferir, 1/5. Pode usar na forma fracionária ou na forma decimal. Então, h é igual a 0,2t mais o b vale 0. Mas não era a função que eu queria, eu quero saber qual é a altura da plantinha com 30 dias. Então, no lugar do t, você coloca 30. 0,2 vezes 30, altura 6 centímetros. Então, é claro que para descobrir isso eu precisava da função. E a função eu consigo montar ela tendo quaisquer pontos do gráfico, onde corta no eixo X e no eixo Y, ou qualquer outro que ele me forneça também. Ok? Claro que quando tem o 0 fica mais fácil, facilita a conta da gente. Mas tendo 2 pontos, nós conseguimos determinar qual é a função específica daquele gráfico. Ok? O que vimos? Representação gráfica da função afim, análise inicial do comportamento das funções e escrever uma função a partir de informações do gráfico. Lembrando que quando A é positivo, crescente a função. Quando A é negativo, decrescente a função, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!